A Automation Edge está criando experiências agradáveis no local de trabalho. Você pode mapear rapidamente seus processos de negócios ou de TI para os fluxos de trabalho da Automation Edge, com suas inúmeras ações ou etapas pré-criadas. Olá, eu sou Seema, da Automation Edge Professional Services. Neste vídeo, mostrarei as etapas do Try-Catch para tratamento de exceções e erros em fluxos de trabalho. Vamos descrever as etapas do Try-Catch. Try-Catch são etapas no plugin principal do Automation Edge. As etapas Try and Catch são adicionadas em pares no fluxo de trabalho do Automation Edge Process Studio. A adição de uma etapa de tentativa na tela adiciona automaticamente uma etapa de captura na tela. As etapas de tentativa e captura tratam exceções definidas pelo usuário e não tratadas em etapas entre etapas de tentativa e captura em um fluxo de trabalho. Além das exceções, as etapas Try-Catch também tratam os erros não tratados nas etapas entre o Try and Catch em um fluxo de trabalho. As etapas Try-Catch eliminam a necessidade de aplicar o tratamento individual de erros a cada etapa. Vamos descrever a etapa Try. A etapa de tentativa atua como o ponto de partida do bloco de tentativa e captura. A etapa de tentativa pode ser a primeira etapa em um fluxo de trabalho. As etapas de Try-Catch são adicionadas em pares em um fluxo de trabalho. A adição de uma etapa de tentativa adiciona automaticamente uma etapa de captura. Agora vamos descrever a etapa Catch. Catch é a etapa principal do par Try-Catch. Ele trata as exceções definidas na tabela Catch e as exceções não tratadas. A etapa Catch também trata de erros não tratados nas etapas entre as etapas Try-Catch em um fluxo de trabalho. Você pode criar saltos de saída a partir da etapa Catch da seguinte forma. Você pode desenhar o salto da etapa Catch para a etapa de destino do tratamento de erros. O Try-Catch trata os erros nas etapas do bloco Try-Catch. No entanto, você pode definir o tratamento de erros para a própria etapa Catch. Em seguida, desenhar um salto para a etapa de destino do tratamento de erros. Você pode dar um salto para a etapa de destino de sucesso padrão. Você pode dar um salto para a etapa de destino de erro padrão. E você pode criar novos casos de destino para a etapa Catch. Esses casos de destino são refletidos na tabela Catch. Agora vamos dar uma olhada nas opções de configuração das etapas Try-Catch no Process Studio. Estou no Process Studio. Vou arrastar e soltar a etapa Try na tela. Como você pode ver, ele solta automaticamente a etapa Catch na tela. Vamos ver as configurações da etapa Try. Clique duas vezes. Forneça um nome para a etapa. O nome da etapa deve ser exclusivo em um único fluxo de trabalho. E, de preferência, adicione uma descrição a ela. A etapa Try atua como o ponto de partida do bloco Try-Catch para tratar os erros. Agora vamos para a etapa Catch e veremos as configurações. Forneça um nome para a etapa, de preferência um nome descritivo. Catch é a etapa principal do par Try-Catch, que trata de todas as exceções ou erros não tratados que podem ocorrer entre as etapas Try e Catch no fluxo de trabalho. Vejamos os campos na guia de configuração. Ative a caixa de seleção para comparar parcialmente os erros definidos na tabela de captura abaixo com os erros recebidos. Tabela de captura. Essa tabela contém os detalhes de como os erros devem ser roteados. Você pode inserir uma lista de descrições de erros ou exceções, juntamente com o código de erro e a etapa de destino para a qual encaminhar. Pelo menos uma descrição de erro ou código de erro é obrigatório junto com a etapa de destino. A prioridade dos erros depende da sequência. Os campos não são obrigatórios. Na descrição do erro, forneça uma descrição completa ou parcial do erro a ser tratado. No código de erro, forneça o código de erro do plugin a ser tratado. Se a descrição e o código do erro forem especificados em uma única entrada, ambos serão verificados antes de serem encaminhados para uma etapa de destino. Na etapa de destino, selecione uma etapa de destino na lista suspensa para ir para ou atravessar quando o erro ocorrer. No momento, não há etapas na lista, pois ainda não definimos as etapas de destino. A etapa padrão de sucesso. Se não houver erros entre o Try e o Catch, a linha será encaminhada para essa etapa. Selecione a etapa na lista. No momento, não definimos nenhuma etapa de destino. Portanto, a lista está vazia. O campo não é obrigatório. A etapa de erro padrão. Se ocorrer um erro e não corresponder a nenhum erro na tabela de captura, a linha será encaminhada para essa etapa. Selecione uma etapa de destino na lista suspensa. O campo não é obrigatório. Caso você deixe a etapa de erro padrão vazia e ocorra um erro, o fluxo de trabalho será encerrado na etapa de captura, com o erro recebido e tratado pelo tratamento de erros na etapa de captura.
Agora, para dar algum contexto ao try e catch, vou criar um fluxo de trabalho contextual para as etapas try-catch. Vou cancelar isso. Adicionei etapas e criei um fluxo de trabalho. Para calcular a receita total de vendas, vou lhe mostrar as etapas. A primeira etapa é uma etapa de entrada de CSV. Ela lê o arquivo do Excel que contém informações sobre o cliente, o produto, a quantidade comprada e o preço unitário. Observe que nessa lista, a quantidade do Automation Edge é nula e a do VM Labs é um traço. Portanto, a primeira etapa de entrada de CSV lê os dados de vendas. E então, no bloco try-catch, tenho etapas para calcular a receita total. Isso é a quantidade no preço unitário. Uma etapa de saída do Microsoft Excel para armazenar todos os dados. E uma etapa Set Workflow Result para definir o status de sucesso do fluxo de trabalho. Agora, várias etapas no Process Studio têm a opção de tratamento de erros. Assim, por exemplo, para a calculadora, o tratamento de erros está desativado. No entanto, para definir resultado do fluxo de trabalho, o tratamento de erros está ativado. Vamos clicar nela. Observe que a configuração do tratamento de erros é pré-preenchida. Portanto, para etapas em um bloco try-catch, se o tratamento de erros estiver disponível para a etapa, os campos de tratamento de erros são preenchidos automaticamente, como o nome do campo Error Descriptions, descrições de erro, o nome do campo Error Code, código de erro, e outros. Esses nomes de campo de tratamento de erros são gerados pelo try-catch e desativados. Gostaria de mencionar aqui que esses nomes de campo podem ser alterados por meio da configuração com nomes definidos pelo usuário na guia Fields, campos, na etapa catch. Então vamos em frente. Vamos configurar a etapa catch. Vamos para a guia Fields, campos. Você pode configurar os campos de tratamento de erros no primeiro bloco, e eles podem ser usados posteriormente no fluxo de trabalho. Se algum campo não for especificado, ele será perdido após a etapa de captura. Portanto, o primeiro campo é número de erros. Especifique um nome de campo para armazenar o número de erros ocorridos na etapa. Vou especificar Number of Errors, número de erros. Descrição do erro. Especifique um nome de campo para armazenar a descrição do erro. Vou especificar Error Description, descrição do erro. Campo de erro. Especifique um nome de campo para capturar os campos de erro. Em Error Code, código de erro, especifique um nome de campo para armazenar os códigos de erro. Vou especificar Error Codes, códigos de erro. E em Error Step Name, nome da etapa de erro, especifique um nome de campo para armazenar os nomes das etapas em que os erros ocorreram. Vou especificar Error Step Names. A próxima é uma tabela de campos. Você pode escolher os campos no fluxo de trabalho a serem encaminhados pela etapa de captura. Você pode preencher os campos da etapa anterior clicando no botão Get Fields, obter campos. Você pode remover os campos que não deseja levar adiante. Você pode especificar valores padrão em caso de erros. Clique no botão OK para aceitar as configurações. O sistema verifica os valores dos campos. Se algum valor de campo obrigatório estiver faltando, ele exibirá um erro de validação. E se todos os valores de campo obrigatórios forem fornecidos, ele salvará os valores de campo. Você pode clicar no botão Cancelar para cancelar as configurações. Ele cancelará a janela e não salvará nenhum valor. Vamos clicar em OK. Agora, para a etapa de captura, desejo definir várias etapas de destino. Vou adicionar uma etapa fictícia no fluxo de trabalho. Tente conectar a etapa de captura à etapa fictícia. Ele fornece opções de salto, como o salto para o tratamento de erros da etapa de captura, o salto para uma etapa de destino padrão de sucesso, o salto para uma etapa de destino padrão de erro, ou para criar um novo caso-alvo na tabela de captura para essa etapa. Portanto, tenho esses 3 cenários e desejo criar 3 casos de destino. Portanto, adicionarei 6 etapas de destino aqui. Então, adicionei uma etapa JavaScript modificada, na qual acabei de definir um alerta se o preço do produto foi avaliado com sucesso, e dei a ele um nome de sucesso. Adicionei outra etapa JavaScript, também com um alerta de falha, e dei a ela o nome de falha. Adicionei uma etapa fictícia para o tratamento de erros. Por isso, dei a ela o nome de tratamento de erros. Além disso, adicionei 3 etapas de gravação no registro. A primeira para a exceção de divisão por zero. Por isso, forneci o nome. A segunda para a exceção de valor nulo. Daí o nome. E a terceira para o arquivo de entrada inválido. Por isso, o nome descritivo da etapa é arquivo de entrada inválido. Vou clicar 2 vezes na etapa de captura. No momento, a etapa de sucesso padrão da tabela de captura e a etapa de erro padrão não estão preenchidas. Vamos cancelar isso. Agora vou desenhar os saltos da etapa de captura. O primeiro salto para a etapa de sucesso. E escolherei a etapa de destino padrão de sucesso. O próximo salto para a etapa de falha. E escolherei a etapa padrão de destino do erro. Portanto,
Se ocorrer algum erro nas etapas entre as etapas try-catch, a linha será encaminhada para essa etapa padrão de destino do erro. A próxima é a etapa de destino do tratamento de erros para o tratamento de erros da própria etapa catch. Portanto, vamos conectá-la ao tratamento de erros da etapa. Como você pode ver, é um salto pontilhado vermelho. Além disso, precisamos configurar o tratamento de erros na própria etapa. Então, vamos clicar com o botão direito do mouse e selecionar o tratamento de erros. Como você pode ver, já foi selecionada a etapa de destino do tratamento de erros. Todas as etapas estão disponíveis na lista suspensa. Portanto, queremos ativar o tratamento de erros. Portanto, deixe-a marcada. Você pode configurar os outros campos de tratamento de erros. Portanto, para o nome do campo número de erros, especificarei o número de erros na etapa de captura. Nome do campo de descrições de erros. Descrição do erro na etapa de captura. No nome do campo campos de erro, vou especificar os campos de erro na etapa de captura. Nome do campo de códigos de erro. Permita-me especificar os códigos de erro na etapa de captura. E deixarei os outros campos vazios. Configurei o tratamento de erros para a etapa de captura. Clique em OK. Vamos dar uma olhada nas configurações de captura. Agora você pode ver a etapa padrão de sucesso e a etapa padrão de erro. Conforme discutido anteriormente, deixe-me verificar. A caixa de seleção Enable Partial Matching, para comparar os erros definidos na tabela de captura parcialmente com o erro recebido. Agora desejo definir exceções ou erros na tabela de captura. Você pode defini-los diretamente ao desenhar saltos a partir da etapa de captura. Vou clicar em OK por enquanto. Vou desenhar um salto da etapa catch para a divisão por zero. E quero criar um novo caso-alvo para essa etapa. Assim, ele definirá automaticamente a nova exceção na tabela. Vamos verificar a configuração de captura. Portanto, por padrão, ele pegou o nome da etapa de destino como a descrição do erro e a etapa de destino. Você pode fazer as modificações se necessário. Por enquanto, estou deixando o código de erro em branco. Vamos clicar em OK. Deixe-me desenhar outro salto para o valor nulo e quero criar um novo caso de destino para essa etapa. Mais uma vez, vou desenhar um salto para o arquivo de entrada inválido e quero criar um novo caso de destino para essa etapa. Deixe-me redesenhar. É o salto para a divisão por zero. Desta vez, vou selecionar divisão por zero porque já criei o caso de destino e o caso de destino para o valor nulo. Vamos verificar as configurações da etapa de captura. Como você pode ver, as descrições de erro e as etapas de destino agora estão configuradas. Você pode fazer alterações na descrição do erro e também pode alterar a etapa de destino selecionando-a na lista suspensa. Clique em OK. Portanto, concluímos a captura de todas as exceções ou erros que desejamos capturar na etapa de captura. Clique em OK. Agora vamos executar esse fluxo de trabalho. Assim, você pode ver um alerta de que a avaliação do produto de taco de cricket falhou. Futebol avaliado com sucesso. O basquete foi avaliado com sucesso. Portanto, se você se lembra, tínhamos 4 clientes no arquivo de entrada, e ele conseguiu ler 3 registros. E houve um erro de conversão para o traço na quantidade. Portanto, a etapa da calculadora foi capaz de calcular 2 produtos e armazenar 2 produtos no arquivo do Excel. O registro com o valor nulo foi diretamente para a etapa de captura. E há um erro. Ele mostra o número de erros como 1. A descrição do erro é exceção de ponto nulo. Foi mostrado um código de erro, e o erro está na etapa da calculadora. Agora vamos verificar as etapas de destino. No caso de sucesso, é possível ver 2 registros. Na etapa de destino da falha, é possível ver um registro em que o preço unitário era nulo. No tratamento de erros, é possível ver um registro em que o preço unitário era um traço, e não houve erros para divisão por zero, valor nulo ou arquivo de entrada inválido. Vamos recapitular. Neste vídeo, vimos a descrição das etapas do try-catch e as opções de configuração. Você pode dar início à sua jornada de transformação digital com as plataformas de IA conversacional e hiperautomação da Automation Edge.